Muito bem, gente. Vamos ver aqui. Ahn, Pessoal, é o seguinte, a gente vai chegando agora na reta final aqui, né, do nosso treino. Temos alguns diagramas agora de uma dificuldade um pouco maior, tá? Que vocês provavelmente vão demorar um tempinho a mais. Então vou colocar na tela aqui mais dois diagramas, tá? O primeiro diagrama é um diagrama, ele não é muito difícil, um cálculo básico talvez vocês já consigam resolver, tá? E o segundo, esse daqui é sensacional, gente. Esse daqui, provavelmente a maioria do pessoal conhece aqui, inclusive com o próprio Gregão a gente já conversou sobre essa partida uma vez. Então com certeza o Grego conhece, que eu sei. E o Thiago Henrique eu sei que conhece, tem mais um pessoal aí que conhece. Mas quem não conhecer, fica aí a dica para vocês, é uma partida Short e Timan, tá? Que foi uma maneira extremamente criativa que o Short teve de arrematar. Que, assim, se você não conhecer, eu tenho certeza que o teu queixo aí do outro lado do monitor vai cair, tá? Quando começar a resolução. Ó lá, o Gregão já falou que conhece. Ó lá, minha partida favorita. Sabia? Sabia? Sensacional, né, Gregão? Essa daí não tinha como não colocar. E eu vou falar pra vocês, gente. É forçado, tá? Esse arremate da segunda partida é forçado. Não é simplesmente um plano que pode ser que dá certo, mas tem variantes erradas. Não. É forçado. Forçado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar 3 minutos na tela, acho que tá de bom tamanho, tá? Valendo. O Grego comentando aí da última partida, né? Quando a gente sempre tem nossas partidas favoritas, né? E os arremates favoritos. E essa partida, quando a gente vê, a gente fala assim: eu não acredito como o cara faz isso. É aquelas partidas que a gente, os olhos, né? Eles brilham, né? Assim, como que o cara enxergou esse plano para ganhar a partida, né? Então essa partida aí é um Sensacional. clássico, né? É clássico. Nossa, essa partida aí virou um clássico porque é um plano, assim, nunca visto antes, né? Pelo menos que eu tenha notícias, eu nunca tinha visto esse plano antes, tá? Escolhida Num, a dedo, né? é. É bem legal quando a gente começa a estudar partidas clássicas, a gente começa a aprender muitas coisas, né? Assim, de como surgiram os planos no xadrez, né? Por exemplo, o Fischer, ele, ele criou vários planos assim, e talvez um dos mais interessantes é quando joga a estrutura porco-espinho, né? De pretas, no caso, que existe um plano, o próprio Fear já jogou esse plano uma vez, que é o seguinte, quando você joga a estrutura porco espinho de pretas, você joga rei H8, depois você joga torre G8 e avança G5, tá? Esse é um plano, gente, que o primeiro que jogou esse plano, que hoje em dia é popular, né, posições de porco espinho, quem jogou a primeira vez esse plano foi o Fischer, e ele jogou de brancas. Ele fez um tipo de uma estrutura de porco espinho de brancas, e ele que foi que implementou esse plano. Tem até uma partida anterior que ele tentou implementar esse plano, não deu muito certo. Mas depois existe uma partida que o Fischer conseguiu implementar esse plano e, lógico, bispo na diagonal, enfim, todo esse plano aí que tira o rei, né? Rei H1 no caso de brancas, torre G1, G4 e tem um bispo lá em B2 na diagonal do rei, enfim, é assim, uma ideia sensacional. Então eu acho muito legal esse nascimento de ideias, né? Como as ideias surgem no xadrez. Então, esse plano aí da segunda partida do short é um plano absurdo, que é uma coisa que ninguém vai imaginar um negócio desse, né? Então, acho que uma coisa dessa é uma coisa que chama muita atenção, né? A partida, Douglas, a partida é do Nigel Short, né? Mas quem que fica com a calça na mão é o Timan, né? Então, Ai, ai. Olá, quem tá chegando aí? Eric Ramos. Boa noite, Eric Ramos. Chegou tarde, mas chegou, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Legal, na primeira já tô sacrificando aqui. Olha, Eric, eu vou te falar, a primeira
É bem tático mesmo, aqueles diagraminha mesmo de fazer o cálculo e arrematar, mas o segundo ele é um pouco mais pomposo, é um pouco mais elegante, né? Primeiro sacrifica e depois calcula. Num Blitz eu acho que a pegada é essa mesmo, né? Sacrifica, depois calcula e vê, e vê o que dá, né? Primeiro aí é o tema da atração, não é? O primeiro? Isso, o tema de atração. Pessoal, acabou o tempo. Alguém já quer chutar aqui as respostas? Podem chutando, viu? Podem chutando aí. O Danilo não podia passar sem uma piadoca. Olha lá, Alessandro Bezerra mandou uma variante aqui, vamos ver. 27, olha lá. Tô falando, gente, o Bezerra não erra uma, rapaz. Pô, cara, o Bezerra é o gatilho mais rápido de Diadema, cara. Não tem jeito. Olha lá, Gregão mandando. Segundo, leva o rei da mate. Como leva o rei? Como? Você vai dar mate de rei? Você vai beijar rei com rei? Explica esse negócio aí, pô. Não, tem que mandar uma variante aí. Seguido de torre 7, F7. Olha lá, Gregão matou também. Matheus aí, lance irregular, né, Matheus? Como assim? Leva o rei da mate? Como assim? Você vai dar mate de rei? Não. Ô, Eric, é lance irregular, né? Penalidade aí. O Matheus tá querendo dar mate de rei, pô. Não, ó, temos dois árbitros aqui. Temos o Eric Ramos e o Gregão aqui. Ô, pessoal, vamos punir aqui o Matheus Ramos? Tá usando engine. O pessoal tá que tá, hein? Maravilha. Segundo o rei vai fazer uma maratona. Pois é, gente. Agora o Matheus está começando a calcular, hein, o Douglas? Ah, aí sim, aí sim. Ah, vai dar mate de dama. Ah, bom, ah, bom. Bom, acho que já dá pra gente calcular e daqui a pouco a gente vai fazer o desafio final. Mas antes, vamos passar o chess base aqui. Ai, ai. Matheus, boa, boa. Olha lá, a segunda partida ficou famosa, mas tem preparação caseira. Não é possível que o short. Rapaz, é sensacional, né, Eric? Essa segunda aqui é sensacional. Bom, esse primeiro aqui eu coloquei um diagrama um pouquinho mais fácil para vocês respirarem, né? Opa, tem um novo sub aqui na área. Lucas, obrigado, Lucas, aí, pelo sub. Muito obrigado. Xadrez com gratidão. Olha lá, a segunda tem que ser criativa, exatamente. Bom, vamos lá, pessoal, na resolução. Aqui é o seguinte: o primeiro, então, é cálculo puro mesmo. Vamos começar pelos cheques, capturas e ameaças. Então, aqui a gente tem que avaliar, por exemplo, torre por F8. Mas se você joga um lance como torre por F8, simplesmente dama toma F8, né? E parece que está sobrevivendo aqui, né? As pretas. Outro cheque possível que eu vejo aqui, né? Dama por F7. E a partir daí que a gente já encontra a primeira resolução, né? Então, dama por F7, a gente já começa a ver que é um lance hiper interessante. Porque se você jogar o rei para H8, simplesmente torre por F8, dama por F8, dama por dama e mate. E se você simplesmente capturar a dama aqui, deixa eu voltar a posição. Isso. Então, dama por F7, rei por F7. Agora tem esse lance aqui que é o torre E7, né? Torre E7, o rei vai ter que ir para G8. Depois de rei G8, avança o peãozinho F7, mate. Não tem o que fazer, não tem choro, não tem para onde fugir. Vamos para o segundo. Como o Danilo trouxe o diagrama, ele que faça as honras aqui explicando o diagrama para vocês. Deixa aparecer na tela, só um segundinho. Beleza. Fala aí, Danilo. Deixa aparecer aqui que só estou vendo o mate aqui. Aham. Peãozinho F7.
Pois é, fala isso pro Sup que mandou um Dama C6 sacrificando. Pois é, o Sup foi assustador. Inclusive o André Basso trouxe aqui pra gente. Outro dia, esse diagrama aqui do Sup tinha acabado de acontecer, né? Foi sensacional essa do Sup aí. Então, o Matheus tá comentando aqui que a segunda partida o Sup quase ganhou. Rapaz, eu não entendi muito bem a segunda partida, vou ser honesto. Eu acho que eles deveriam estar num apuro de tempo absurdo e, sei lá, começou a errar lance porque parece que pendurou dama, sei lá. Aconteceu uns negócios muito bizarros. Eu não sei. Não sei se eu vi a partida direito ou se eu tava muito louco. Mas depois eu vou ver a Dama, segunda partida. Dama C6 aí com duas exclamas, agora virou o lance supimpa, né? O que estão falando agora. É o lance supimpa, né? Parabéns. Supimpa agora. E na segunda partida aí, Bom, vai lá. uma obra de arte aí do Short, né? Ele total, calcula aí que a única peça que não está ativa dele, as duas torres ativas, dama ativa, cavalo segurando o mate ali, e ele vê qual peça melhorar, né? E ele, nessa posição aí, ele joga rei G3, o cara só vai passar o lance aqui, né? O Timon só vai passar o lance, Bom, e ele deixa eu passar aqui vai então. vendo que as casas pretas, né? Elas são fracas, né? Uhum. Passa Isso, passou. Bom, as rei casas, o G3. mar vermelho aí para o rei, né? Provavelmente torre E8, né? Ele tá tentando jogar um bispo C8 aqui, tentar livrar essa torre. E, enfim, tá tentando algum tipo de defesa aqui, mas não dá tempo, né? Depois de rei G3, torre C8, pode seguir. Aqui ele percebe aí que as casas pretas aí não completamente fracas, né? Para as pretas, e ele joga o rei F4, vai melhorando o rei. Você não acredita que vai acontecer aquilo, e está acontecendo, e o rei subindo. Exatamente. E aí depois rei H6, não tem como evitar o mate em G7, né? Dama Pois é, G7 mate. o clima estava bom. Tanto é que grande short, né? Ganhou de Para quem short? entendeu para quem entendeu a referência. Não, mas é engraçado que aqui ele jogou. Acho que o último lance dele foi torre C8, se eu não me engano. Ele não tentou jogar tipo um bispo C8, expulsar a torre aqui e fazer alguma manobra, né? E de repente não dá mais tempo de armar a defesa, né? O que a gente consegue perceber aqui é exatamente isso que o Danilo falou, que tem as casas pretas aqui, né? Que estão fracas e ele não tem como defender as casas pretas. É sensacional isso aqui. Porque ele não tem como atacar essas casas pretas com a torre, não tem como atacar as casas pretas aqui com o cavalo, né? E então a única peça que sobrou mesmo é o rei, né? Então ele vai trazendo o rei, vai trazendo, vai trazendo. E quando vai ver, né? Não tem mais o que fazer. Rei H6 e mate aqui, beijo na testa do rei. O beijo da morte, né? E aproveitando aí o Felipe Cordeiro, quem ganharia um match entre Carlsen e Short? Depende do Felipe que clima, gosta né? aí da. Sempre depende do clima, né? Se o clima tá bom pro Short ou pro Carlsen. Ou pra calça. Essa é muito ruim, Danilo. Não, Pois é, não tenta fazer isso ao vivo, cara. É muito ruim. O pessoal vai te xingar, cara. Acho que eu vou derrubar a pois é. transmissão aqui antes que Desculpem, eles ouçam. desculpem. Não, acho que eu vou derrubar a transmissão porque ainda dá tempo de derrubar e eles não ouvirem. Olha lá, o Felipe já ouviu. Putz. Já, putz, não deu Já bom. era, cara. Já era. Não vou Não vai derrubar pra então. cama sem essa piada, pronto. Tá completado a noite. Maravilha. Bom, Obra de segundo arte. diagrama tal. É isso aí, pessoal. O seguinte, então. Para quem ficou até agora aqui, participou com a gente. Bom, temos mais dois diagramas aqui que
Esse daqui vai ser o desafio final, tá? E esse desafio final aqui, ele tá tenebroso. Esse daqui eu vou dar 5 minutos, porque realmente vai ter que calcular, e tem que calcular as variantes, e tem que... esse daqui vai dar um belo de um trabalhinho para vocês, tá? Então é o seguinte, vamos às considerações aqui nesses dois últimos diagramas. Na esquerda, o diagrama da esquerda, tá? Ele é um diagrama do Carlsen, quando ele tinha, se eu não me engano, 2.390 de rating. Tá? É um diagrama dele de 2003, então já de 17 anos atrás. E eu costumo falar que o Carlsen, nessa época, ele era extremamente agressivo. Inclusive, vocês vão ver esse arremate que ele dá é negócio de cinema. Tá? É um negócio que é de cair o queixo. E o segundo aí, partida clássica que o Danilo trouxe, Alekhine Levenfish, né? Assim, fenomenal esse arremate, mas tem que calcular, tá, gente? Esse segundo aí tem que calcular muito. Então, o seguinte, no primeiro diagrama jogam as brancas, mate em 3, e no segundo diagrama jogam as brancas e ganham. Tá? Vou colocar 5 minutinhos aqui para vocês. Valendo. Enquanto isso, gente, eu vou deixar uns recadinhos aqui para vocês. Na quarta-feira agora eu vou fazer uma outra live, tá, do Papo Universitário. Provavelmente eu vou analisar algumas partidas do circuito universitário e vou trazer uns diagramas aqui bem interessantes, tá? Quinta-feira a gente vai ter o Fischer Random. No domingo a gente vai ter o circuito do Vale Paraibano. O Eric tá aqui na área, pode dar mais informações para vocês. Nesse final de semana, eu já falei para vocês, né? Jogou o Felipe Aldebs, Molina, Quintiliano. Jogou, nossa, vários mestres. Vários. Então, torneios, assim, fortíssimos. Esse de domingo de manhã tem uma premiação também, né? Então, quem quiser mais informações aí, pode conversar com o Eric, que tá aí no chat. Ele vai passar informações para vocês. Ou podem me chamar também, depois eu passo mais informações. E a gente vai fazer a transmissão aqui a partir de domingo. Segunda-feira que vem, Gregão estará aqui no Papo Universitário. A gente vai preparar um treinão aí para vocês também, tá? E a gente está fazendo uma agenda aí bem pesada para esse mês de junho. Já vou aproveitar enquanto vocês estão pensando, vou colocar aqui novamente, tá? Que quando a gente chegar aos 300 subs, tá? Agora em junho, por isso que eu peço ajuda para vocês aí, quem ainda não é inscrito aqui, quem não tá seguindo o canal, dá um sub aí, porque quando a gente chegar nos 300 subs, a gente vai ter uma live especial com o mestre internacional Leandro Perdomo. O Perdomo, nossa, gente boa demais, quem conhece ele aí sabe, um cara assim super humilde, super gente boa, inclusive participou de uma equipe de regionais aqui com o Danilo e comigo, né? A gente fez uma equipe em 2015, a gente defendeu São Caetano e assim, o Perdomo, durante os treinos dele lá nos regionais, nossa, ele preparou a equipe inteira, né? E ajudava na preparação de aberturas, a gente ia jogar com os adversários, ele ajudava a preparar. Nossa, foi assim, foi uma das melhores semanas assim que eu tive na minha vida, aquela lá. Ajudou muito, inclusive, várias preparações que eu fiz naquela semana, assim, eu uso até hoje. Eu uso até hoje. Eu lembro, inclusive, eu antes de uma partida daqueles regionais, o Perdomo estava preparando umas linhas lá de gambito escocês, né? A linha com 2 cavalos comigo. E a gente preparou, chegou num certo momento, a gente jogou um ping lá super teórico, né? Aí ele parou e falou: ah, aqui tem essa ideia assim e tal, e mexe aqui, faz ali, aqui o plano é esse. Rapaz, mas ele explicou tão bem assim, e ficou tão claro na minha mente aquelas ideias, né? Que o seguinte, depois de mais ou menos umas 2 semanas, eu fui jogar um IRT no interior, em Campinas, e eu joguei a mesma linha contra o Armin Proudian. A mesma. Caiu exatamente na mesma linha que o Perdomo tinha preparado comigo nos regionais. E
Nossa, e eu fui lembrando, caramba, o Perdão disse que é aqui, pá, pá. Eu fui jogando assim, tudo ao toque, o Armin começou a ficar meio incomodado. Eu fui jogando, pá, 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 tudo ao toque, até o lance 20 cacetado, assim. Resumindo, eu ganhei a partida do Armin. E o Armin ficou assustado até, né? Nossa, não, aqui eu não conhecia, tal, até aqui eu conhecia, mas depois daqui e tal, isso, aquilo, não lembrava muito bem. Aí, e na época eu não contei, né, o porquê que eu joguei tais lances, né, mas era uma baita de uma preparação que o Perdomo tinha feito nos regionais, né. Então, assim, ele como treinador é fantástico, viu, gente? E o Matheus Ramos tá falando aqui, que tava na equipe também, né? Verdade, Matheus o Ramos, Matheus Ramos, o Thiaguinho, Thiaguinho, isso que eu ia falar. Thiaguinho na equipe também, uma equipe forte Equipe muito que boa, cara. todo mundo esse ano, eu lembro que contratou mestres, né? Foi, acho que um dos torneios mais fortes É, aí, foi um que dos regionais mais quase fortes. todas as equipes com mestres, né? Lembra Osasco naquele ano? Osasco tava o Giovanni Vescovi, tava. Tinha mais um Peliquian, GM. Tinha mais. Isso. Tinha o Peliquian, tinha o Evandro Amorim, tinha o Quintiliano, mas tinha mais um GM também, cara, o, além do Vescovi. Eu não lembro o quem era. Diamante, não era o Diamante? Talvez era o Não. Diamante até, se eu não me engano. Nossa, tava muito forte. E eu lembro que São Bernardo, aquele ano, tinha Tinha Leitão, Milos, Milos. É, Leitão, Cícero Milos, Braga Cícero Braga. É, exatamente. Tava o Renato, o Gerbelli. e os pratas da casa, né? Gerbelli, Renato e Zampronha. Exatamente. E aí, gente? Alguém descobriu alguma coisa aí? Vamos ver. Lá E do- como você falou, né, Douglas, humildade, né, do Perdomo. Lembro que ele me preparou, o Bezerra aí vai até gostar, ele me preparou, melhorou uma linha que eu jogava aí de Gambito Budapeste, Nossa. que eu ia jogar contra o João Danilo Mandetta, aí, Ô, Mandetta. joguei um Parça lá de Gambito Santos. Budapeste contra ele aí, e eu lembro que abertura, meio jogo, assim, joguei super tranquilo, ele me mostrou uma ideia que eu jogo também até hoje aí, quando eu jogo o Gambito Budapeste, né? Legal. Isso, Cara, bacana. E aí, gente? O Alessandro Bezerra já matou o segundo, não, o primeiro, né? O do lado esquerdo. E o do lado direito? Esse daí é encrenque, hein, gente? Ah, esse aí Esse aí o pessoal tem vai. que, Esse aí eu vou deixar o pessoal pensar mais um pouquinho, então. Daqui a pouco a gente fala. esse aí tem que ativar a inteligência aí, comer muito peixe aí no segundo, Ele é difícil, assim. com referência aí ao Levin Fish, né? Vou ter que comer muito peixe aí para poder matar esse exercício aí. É difícil, não é fácil não. Cara, é engraçado, porque Todas as vezes que eu fiz umas sessões com o Perdomo, ele fez umas preparações comigo, assim, tão absurda. Porque assim, eu treino com o Leitão desde 2014 pra 2015, né? Tô sempre lá na academia tal, beleza. Mas Ô, Douglas, só te Oi? cortando, não foi nesse torneio que você quase acertou o Leitão, que Foi. passaram um mestre e falou, se você jogasse esse lance, você arrematava o Leitão e você estava com um aperto no tempo? Sim, Não foi sim, esse foi regionais? nesse regionais, cara. E essa partida com o Leitão foi engraçada, porque é o seguinte, depois eu conto essa do Perdomo, né? Pessoal, vamos mandando um lance aí, enquanto isso a gente vai papeando aqui. É, então, essa partida com o Rafael Leitão foi muito engraçado. Porque um tempo antes dos regionais, eu tinha comprado uma apostila dele na época. Né? Eu já tinha feito uns treinos com ele e tal, e eu comprei uma apostila. E eu comecei a ler a apostila tal, era uma apostila de cálculo. E nossa, era uma apostila grossa, sei lá, umas 80 páginas assim. E eu lembro que, inclusive, minha mãe estava no hospital na época. E eu tava treinando aquela apostila, né? Eu tinha que passar a madrugada acordado e eu comprei essa apostila dele e tava lendo. E tinha uma partida dele que ele tinha jogado por correspondência, que ele tinha jogado um lance que era um cavalo F5 numa siciliana. Era tipo assim, era uma estrutura. Eu não lembro muito bem como era a estrutura, mas eu sei que tinha peão lá H7, G6 e tal, e ele joga um cavalo F5.
de brancas e arruma um baita de um arremate, assim, né? Uma partida que tem um cálculo muito complexo. E eu fiquei com esse cavalo F5 na siciliana na cabeça. Não sei porquê, né? Enfim. E chegou no dia lá que eu tava jogando com ele nos regionais, o pessoal sempre me pergunta, até por isso que eu vou citar aqui. E eu tava treinando com ele, claro, mas era a primeira vez que eu ia jogar ao vivo com ele, né? A gente tinha feito as partidas treino e tal, pra ele me ensinar coisas. E eu fui jogar de brancas, né? Ele já sabia o meu repertório, óbvio, né? Eu tava treinando com ele. E eu falei, gente, eu vou jogar com um treinador, 900 pontos de rating de diferença. Eu vou pro tudo ou nada, né? E eu joguei uma linha bem agressiva. Falei, se eu jogar agressivo, provavelmente eu vou perder. Se eu jogar posicional, eu vou perder. Se eu jogar pra trás, eu vou perder. Então, tem que jogar meu xadrez, não vou me preocupar com isso. Eu joguei uma linha super agressiva com ele. E de repente ele invadiu minha ala da dama assim, mas tava me destruindo. E eu tinha, sei lá, uns 3 minutos no relógio, né? E o tempo subindo, subindo, subindo. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou tentar uma linha de mate aqui. Opa, Luzivaldo, obrigado aí pelo sub. E aí eu fui pro ataque com tudo. E um ataque assim consistente. Não era um ataque zoado, não. Tipo, vamos ver o que dá. Não, era um ataque consistente. E no meio do ataque, eu encontrei um lance que foi exatamente um cavalo F5, que era o lance que complicava a posição. E foi até engraçado, porque depois que eu fiz o lance assim, esse cavalo F5, né, que inicialmente não parecia que tinha muito perigo, quando eu fiz o cavalo F5, eu tinha 2 minutos no relógio e não tinha acréscimo, né? E quando eu fiz o cavalo F5, o Leitão, assim, respirou fundo, se arrumou na cadeira, tipo, opa, né? Aí ele começou a calcular, sem brincadeira, ele ficou mais de 20 minutos calculando a posição e achou uma defesa correta. Opa, Ferlone Chess, obrigado aí pelo sub também. E aí eu peguei assim e eu tinha uma linha que, assim, tinham vários arremates assim, o mínimo que eu tinha era uma linha de cheque perpétuo. Mas eu não quis jogar linha de cheque perpétuo, porque eu falei, eu vou ganhar, eu vou perder essa parada, velho. Era uma partida muito especial, assim. Você fala, imagina se eu consigo ganhar, eu ganho a partida da vida ali, né? E eu olhei o perpétuo... Você pensa assim, né? Você pensa assim, eu não vou jogar para empatar, se eu jogar para empatar eu vou perder, então eu vou jogar o mais incisivo, né? Não, mas inclusive porque eu tinha 2 minutos no relógio e ele tinha, sei lá, 50 minutos e não tinha acréscimo. Eu falei, eu não posso ficar tentando jogar uma partidinha morna ali e de repente eu vou perder. Nem que for no tempo eu vou perder. Vamos entrar na bagunça. Então vamos tentar. E eu recusei entrar numa linha de empate para tentar ganhar. Só que eu errei um lancezinho, qualquer dia eu mostro aqui no canal pra vocês, errei uma porcaria de um lance e aí o Leitão defendeu assim, perfeito, perfeito. Você passa na Indina e você fala, filho da mãe, cara, o cara é uma máquina, velho, uma máquina mesmo. E ele defendeu, e eu já tinha sacrificado peças e peças ali, né? Ele sacrificou uma peça de volta, tranquilinho, entrou lá e me arrebentou, assim, né? Então foi assim, foi um momento interessante aí da minha vida, mas, né, foi... Mas o que fica depois é os GMs vindo, que acabou a partida, eles vindo, você viu que tinha esse, você viu que tinha aquele, e ele arregalou o olho assim, nossa, tinha esse mesmo aqui. Foi o Milos. E eu ficava mal. Foi o Milos que tava lá analisando com a gente, Foi o Milos. Então, eu lembro disso, cara. Porque eu joguei no primeiro... né? Eu joguei no primeiro tabuleiro, o Camacho jogou no segundo, e eu não lembro quem foi o terceiro e o quarto. E o primeiro tabuleiro era eu contra o Leitão, o segundo era o Camacho contra o Milos. E a partida lá do Camacho acabou um pouco mais rápida, né? E depois o Milos, quando viu essa situação, ele parou pra analisar. Aí ele começou, esse joga esse. Eu falei, que joga esse, joga esse, joga esse. Aí Milos, tava complicada a posição, hein? mas foi engraçado, assim. Legal, foi uma situação bacana, cara. Foi uma situação bacana. Gente, ninguém mandou o segundo ainda? É impressão minha? Não, olha, mandou o Bezerra. Deixa eu ver.
o Bezerra ele parou na análise ali de dama D2 cheque, Ah, mas ali não já tem como, tá. ali já tá morto, né? Mas É, Bezerra, Bezerra ativou aí, caramba, Bezerra, Bezerra da Bezerra é Silva sensacional, viu? matou também o negócio, pô. Que sensacional. É isso aí, gente. Bom, histórias e histórias aí. O Matheus Ramos estava na equipe também, Thiago Henrique, eu, Danilo. Foi, Não, o Matheus foi está falando ali que sensacional. se foi esse ano, não foi não, Não, Matheus. não. O ano que Não ele foi ganhou esse do, ano que do você IAC foi ganhou, outro ano. foi quando você estava na equipe com o Vinícius Paim. Bom, gente, vamos lá, chega de papo aqui, já falamos bastante. E o seguinte, essa partida aqui, o Carlsen, ele já tinha sacrificado um cavalo, ele tinha jogado um cavalo H5 cheque e ele acabou de tomar aqui de peão. E esse foi o lance que não deveria ter feito na posição as pretas, né? Tinham outras formas de defesa. E o Carlsen, lógico que antes de jogar o cavalo H5, ele já tinha calculado toda essa sequência, o que torna a sequência mais bonita ainda, né? Então, indico bastante para vocês que procurem essa partida, tá? Do Carlsen em 2003. O adversário, como que é o nome dele? Haristed. Acho que é isso, com H. Haristed. E, bom, se vocês procurarem no Chess Games lá, com certeza vocês vão achar uma partida de 2003. Ou eu posso até colocar também o PGN dela, porque a partida é muito boa mesmo, tá? E, bom, a chave da posição aqui é o seguinte. O Carlsen aqui, ele tem esses dois bispos aqui mirando na ala do rei. Tem um cavalo aqui que também, né, tá participando do ataque. Tem uma dama, né, e uma torre. Ou seja, ele tá atacando aqui com uma, duas, três, quatro. Ele tá atacando com 5 peças. E o adversário aqui só tem um cavalo, um bispo que tá defendendo ativamente e uma dama que tá ajudando a defender a distância, né? Então, deixa eu tirar um pouco dessas setas aqui, porque senão vai ficar uma bagunça só. Mas aqui é o seguinte, o Carlsen, ele encontrou, nossa, 2 lances antes dessa sequência que foram lances assim sensacionais. Por isso que eu indico muito de vocês tentarem reproduzir a partida inteira, tá? Deixa eu tirar as setinhas aqui, acho que já tá indo. O computador tá um pouquinho lento aqui porque a transmissão geralmente toma um pouquinho aqui. Isso. Nossa, puxei muita seta, gente. Caramba. Tá. Então, essa partida ela é sensacional porque é o seguinte: ele jogou um E5 aqui que abriu o bispo e depois ele sacrificou um cavalo. E agora vem a sequência de mate em 3, que é o mate forçado, né? Então, aqui é o seguinte: dama por G5. Essa é a chave, porque quando libera, né, esse peão aqui, agora ele vai entrar com a torre. E aí vai ter rede de mate aqui, né? Então o cálculo todo é exatamente esse. Dama G5 cheque. Depois de F por G5, né? Tá entrando a torre, né? Isso. Torre F7 cheque. Se rei toma o cavalo em H6, torre H7 mate. Bate. Então essa é a sequência da partida, mas tem outras variantes também que são sensacionais. Eu vou passar aqui com vocês para vocês verem. Nesse final aqui, por exemplo, se ele não toma em H6, se ele vai para H8, ele tem torre por H7 mate, que é outra posição muito bonita também de mate. E no começo da sequência, depois de dama por G5, ele também tem a opção de jogar rei H8. Se ele jogar rei H8, cavalo F7 mate. Esse mate aqui é sensacional. E outra posição também, depois de dama por H5, se jogar rei F8, dama G8 mate também. Ou seja, uma sequência de mate forçado assim sensacional. Vou deixar essa partida também na descrição do vídeo, tá? Para quem estiver vendo a gravação. E a segunda partida é sensacional. Segunda partida Pra tudo clássica quanto é aqui. lado, né?
Oi? Mate vem de tudo quanto é jeito, vem de todos os lados, de todas as peças, né? Tá Sim, muito ativo, né? sim, sim. E, bom, segunda partida aqui já tá na tela pro pessoal ver. Apareceu aí pra você, Danilo? Ainda não. Deixa eu um delay aqui um pouquinho. Isso. Bom, Agora. pessoal, essa daqui tem muita variante. Inclusive, com certeza o Danilo vai falar da variante principal, mas eu queria acrescentar umas variantes extras aqui pra quem não, assim, para quem não entendeu e pra ficar bem claro, né? Então, qual que é o lance aí, Danilo? Bom, aqui o nosso jogador aqui, Alecchini. pri- primeiro, o Alekhine, ele vê aqui, né? Todas as peças dele jogando, né? Todas as peças estão ativas. E as pretas aqui, a única peça ativa é a dama, né? E esse peão Ele em joga um E6, ele lance, segura muito aqui a posição das pretas, né? é o prego do caixão, né? A gente fala, né? Prego do caixão. O André Basso, lembra que eu falei esses dias do prego do caixão? Olha o prego do caixão aparecendo aí. É, peãozinho que não deixa o. Em falar nisso, o tema usado aí no arremate, né? Do Dama C6 do SUP, né? Sim, o prego do caixão. Eu acho que O, isso é um pre, tema brasileiro, viu? Tô começando a desconfiar. o prego. O prego do caixão. Pode rolar aquela dancinha lá do meme, Os né? memes do caixão, né? Pois é. Maravilha. Bom, manda o lance aí. E aqui foi jogado aí pelo Alekhine, Aham. jogado aqui cavalo B5. Cavalo B5 exclama 180 exclamações, cara. É um Aqui lance se extremamente pode. difícil, E ele pergunta assim, mas deixa cair a torre? É né? o famoso lance americano aqui, né? Lá vai ele com as piadas ruins. É o famoso lance americano que Perde as as torres brancas gêmeas. sacrificam as duas torres, as duas ainda, né? Então esse aqui é o mate do Bin Laden, algo desse tipo, né? É uma bomba esse lance, É uma né? bomba. Cavalo B5. Ai, Danilo com as piadas ruins dele. Vamos lá. Ops, aí, opa, obrigado, André. Mas obrigado aí por participar hoje aí com a gente, viu? Oba, acertei o primeiro lance. É, acertou. Não, Grande acertou. Bezerra. Bezerra acertou a sequência quase toda aqui. O Bezerra é o concurso aí do xadrez, aí ele sempre arremata as posições aí de extremo cálculo aí, né? Né? Bom, vamos mostrar as análises. As análises aqui são básicas, né? Por exemplo, se dama por A1, né? Rei F2. Depois do rei F2, dama por H1, né? Vamos dizer que sacrifica as duas torres, porque é o que chama atenção logo de cara, né? Aí a gente tem um cavalo C7 cheque, rei D8, né? E dama D2 cheque, que foi até onde o Alessandro Bezerra viu aqui. E realmente essa é a sequência, né, ganhadora. E se, por exemplo, bispo em D7, então toma E por D7 e não tem como evitar esse cavalo vindo para E6, né? Então essa que é a chave aqui do problema, né, Danilo? Pois é, tá perdido, né? E Perdidaço. detalhe que a dama é bem dominada aí, não tem, ela não volta dando cheque, Não, não volta de né? jeito nenhum. O bispo preto segura o peãozinho de A2, né? Isso, e É ó, totalmente dominada a dama. e as peças pretas aqui totalmente travadas, né? E, bom, tem mais algumas variantes ilustrativas que eu coloquei aqui, Danilo, que é o seguinte. Por exemplo, se joga cavalo B5, depois joga dama por A1, rei F2, ao invés de Sim. jogar dama por H1, tem uma possibilidade de tentar, sei lá, devolver material com dama D4, né? Para tentar dar uma barrada, mas também não dá certo, tá? Porque cavalo por D4, C por D4
E agora joga bispo B5 cheque. Olha que sensacional isso aqui. Bispo B5 cheque, né? Seguindo mais ou menos a mesma ideia, quando o rei D8, simplesmente torre D1, e não tem como segurar a entrada da torre pela coluna D, né? Que vai entrar aqui destruindo tudo. E, enfim, o rei não tem casa de fuga aqui em C7 por causa do bispo, né? E o prego do caixão não deixa ele ir pra lugar nenhum ali, né? Pois é, esse peãozinho é muito forte, né? Não, Por forte isso demais. que, por isso que na partida ele opta aí pela ou ele deixa o peão de E6 cair, ou ele deixa o peão de B2 cair. E ele optou aí para o peão de E6 ele continuar ali atrapalhando o desenvolvimento das peças pretas, né? Sim, Deixando sim. cair o peão de B2. Sim, sim. E aí ele viu que esse peão aí ele Era é muito forte, né? fortíssimo ali, né? É, Não deixa as exatamente. pretas entrar no jogo, né? Sim. E aqui também tem uma outra variante que eu vou colocar aqui pro pessoal, que é o seguinte, se cavalo B5, claro que em primeiro lugar a gente vê, né, essa captura das duas torres, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que analisar, que foi o que a gente analisou agora. Mas também tem que entender quais são as consequências se jogar simplesmente A por B5, né? Você está colocando o cavalo em B5, então você toma o cavalo de B5. Então aqui tem algumas coisas legais, né? Porque a ideia aqui é assim: se você tomar o cavalo de B5, então joga bispo por B5, né? Cheque. Por exemplo, se jogar um rei em D8, torre entra em D1, cheque, bispo D7. Aí vem um lance assim que dói, mas dói demais para as pretas. Simplesmente o branco pode fazer rock agora. É engraçado, ele simplesmente faz o rock, coloca o rei em segurança e coloca essa outra torre em jogo, porque ele tá todo cravado aqui, não tem o que fazer. Então, se por exemplo Tá em tem. Zug, né? Não, tá Tá em totalmente Zug. travado, é. Se joga um lance como bispo G7, agora sim, ele joga E, toma D7, e agora é só preparar a posição aqui, jogar um torre de F E1, e aí vai preparar, né, a captura do peão de E7, ou vai preparar para passar a dama por E6 e B6, também é uma outra rota aqui, e simplesmente as pretas não têm o que fazer. Mas é isso aí. Opa, temos aqui um sul-americano, provavelmente. Muitas Farlone Chat. gracias. Muitas gracias. Temos aqui um O gringo assistindo o estrategista está canal. virando internacional já, olha só. É, legal. Ferlone Chess. Muito obrigado por seguir o canal aqui. Muito obrigado mesmo. Todas as semanas a gente está fazendo esse treino. E é isso aí, gente. Então, esse tema aqui do Alikine, né? Um dos mais difíceis de hoje, né? Para conseguir entender toda a sequência, né? Toda a ideia por trás do lance, né? Então é isso daí, gente.